Boa noite, Carlos. Alô? Boa Oi, noite, tudo bem? Opa, boa noite. oi, boa noite. Hoje eu Boa fui noite. esperta. Opa, a Marli chegou cedo, hein, Então, ó. Marli? Sabe o que foi? Já entrei na anterior. Ah, tudo bem, funcionando. Funciona. Não tem necessidade de eu colocar o link, né? Porque sempre é o mesmo, tá? Uhum. Uhum. É sempre o mesmo. Então, porque é o mesmo dia da semana, é o mesmo horário, então é o mesmo link, tá? Certinho. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo na paz, e vocês? Graças a Deus, tudo bem. E você, Marli? Tudo bem, graças a Deus. A gente tem que tocar, né, Marcelo? Sim, com certeza. Bom, quem começa agora? Acho que sou eu. Boa noite, Carlos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Que a Boa noite. Marli. paz, que a paz seja entre nós. Assim seja. Para iniciar, eu gostaria de agradecer muito a espiritualidade, pedir ao Divino Mestre que nos dê discernimento para fazer essa reunião. Ele disse que ninguém chegaria ao Pai senão por ele. Então, eu gostaria de ter sapiência, paciência, resiliência para poder fazer o estudo e adquirir o conhecimento ditado por ele. Agradeço muito a espiritualidade e agradeço tudo que nos tem acontecido, tudo que vem acontecendo, tudo que estou aprendendo, agradecendo a vocês e que a gente possa fazer essa reunião em paz. Tudo bem? Que assim seja. É o capítulo 1 do Evangelho, né? Sim, Eu não Começando. vim destruir a lei, as três revelações, Moisés, Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, instrução dos espíritos, a era nova. Não penses que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até o último J e um ponto só. São Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. 1. Eu sou o Senhor vosso Deus, vos tirei do Egito, da casa de servidão, não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim, não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto, no céu e abaixo da terra, nem de tudo que está nas águas sob a terra. Não adorareis, nem lhe rendereis culto soberano. 2. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. 4. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não matareis. 6. Não cometereis adultério. 7. Não furtareis. 8. Não prestarei falso testemunha contra o vosso próximo. 9. Não desejareis a mulher do vosso próximo. 10. Não desejarei a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi,
nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhe origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e os sentimentos de uma delicada justiça ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos, tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Cristo, Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente dita, ao contrário, ele as modificou profundamente, sendo no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderias fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido, até o único J. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhe o caminho que para lá conduz. Os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre as marchas das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdade, que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas, faltou tudo, mas em termo mais ou menos explícito, para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhe a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade
do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É essas relações que o Cristo faz alusão. E, em muitas circunstâncias, é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis e foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda do qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer ao homem o atributo de suas luzes, para fazê-lo conhecer este mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário do que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo, o que não foi dito senão de forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou. A regeneração se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Eu parei aí. Ah, sim. Eu acho que tá bom, né? Tá ótimo. Ok. Aí o próximo, que serei eu, começa aqui, na Aliança da Ciência e Religião. Mas aí eu coloco para você. Tá. Obrigado, Marli. Então, eu entendi que no tempo, né, de Moisés, que Moisés foi o primeiro legislador, né, cristão, e que as leis, né, os 10 mandamentos, segundo a Bíblia, foi escrito por Deus, né, mas Moisés teve que fazer muitas outras leis, né, algumas outras leis, porque na época o povo ainda estava bastante indisciplinado, né? E não conseguia entender realmente, senão um Deus terrível, um Deus que punia, um Deus, né, punitivo. Mas é por causa que eles ficaram tanto tempo, acho que no Egito, né, sobre a escravidão, que acabaram ficando ali meio que alienados.
Mas, então, Jesus veio mudar tudo isso. Não os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos, para dizer a verdade, acho que eles, se não me falha a memória, eles regem até o Código Civil, né? E que a gente utiliza, mas Jesus vem e apenas 2 palavras, 2 frases, né, modifica tudo. Não é que ele modifica a lei de Moisés, citada por Jesus, mas sim as leis que Moisés pregou, que ele fez, né? Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E a terceira lei é o Espiritismo, né? Que vem explicar mais claramente para a gente o que realmente Jesus queria dizer. E isso não é uma coisa de uma só pessoa, como foi com Moisés. É uma coisa que é a palavra vinda dos Espíritos. Mas eu gostaria que vocês fizessem mais algumas colocações sobre isso. Pode ser, Marcelo? Vamos lá. Vamos lá, Carlos. Vamos lá. As 3 revelações que a gente está estudando aqui, Moisés, quando ele recebeu, através da mediunidade que ele tinha, os 10 mandamentos, a gente, nessa época, todos nós que ali estávamos, ainda éramos espíritos bem iniciantes. Então, se não fosse através do medo, a gente não fazia nada. É como quando a gente é criança, como é que os nossos pais nos educam? Não vai para a rua que o homem do saco vai te pegar. Verdade. Através do medo. E aí a gente não vai para a rua porque tem medo do homem do saco. Então, basicamente, Moisés recebeu esses 10 mandamentos através da mediunidade que ele tinha e colocou em prática com a gente, que nós somos espíritos. Nós somos o dono da carcaça. Então, a gente estava lá e recebeu aquelas orientações, com aquele medo. Aí vem Jesus. Jesus vem e faz o quê? Através do amor. Jesus não fala de punição. Não. Em nenhum momento, Jesus fala assim, se alguém matou, nós vamos punir. Se alguém roubou, nós vamos punir. Ele diz o quê? Amar ao próximo como a si mesmo. Ame o seu inimigo. Olha que dificuldade que a gente tem. Amar o nosso inimigo. Então, por isso que ele pega toda a lei de Moisés, que são 10 mandamentos, que fala não cometereis adultérios, não roubareis, e etc. e tal. 2 coisas. Se você quer o bem para o seu próximo, você vai cometer adultério? Você vai matar? Você vai roubar? Eu não preciso falar de nada disso. Eu falo de 2 coisas. Eu amo a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Então eu faço. Por que veio primeiro Jesus e não Kardec, na minha visão pessoal? Imaginou se vem Kardec com a razão? Ferrava tudo, né? Primeiro veio o amor, que é Jesus, e depois vem a razão, que é Kardec. Aí vem razão. A razão diz o quê? Gente, eu sou um cara, para mim, o espiritismo é estudo. Eu não sou contra, muito pelo contrário, minha esposa é médium ostensiva, mas eu procuro muito filtrar as comunicações mediúnicas. Se você estudar, você vai ver que tem muito conteúdo nas obras de Kardec. As complementares que vieram depois, estude e veja se bate. Se vier contra, não vai nela, não. Por quê? O estudo vai fazer você aprender muita coisa. Então, Kardec é um espírito iluminado que veio mostrar razão para nós. Não é aquele, se Deus quiser vai dar tudo certo. Deus está do teu lado, a coisa vai acontecer do jeito que você quer. Não. A coisa vai acontecer do jeito que eu trabalho para que ela aconteça. Sou eu que vou trabalhar. Se eu fizer errado, vai dar errado. Se eu não trabalhar para o bem, não vai acontecer o bem. Então, significa que eu estou trabalhando para o bem e acontece o mal? Vamos lá, reflita o que está acontecendo com você. Pode estar acontecendo coisas com você
de uma série de... Nós somos espíritos imortais, não é isso? Como que a gente traz bagagem de outras tantas inúmeras encarnações que a gente tem? Então, a gente sabe que tudo o que acontece com a gente, nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Tire proveito do que está acontecendo na sua vida. Tire proveito. É desemprego? É saúde? É alguma outra coisa? Desavença? É vizinho que briga? Tire proveito disso. Então, Kardec é pura razão. Tanto que ele fala, se a ciência provar que o espiritismo não está correto, vá atrás da ciência. Ele é razão. E nós precisamos entender que é esse o nosso caminho. Essa é minha fala. Carlos, eu percebi bem isso. Você vê que lá, né, Moisés, ele precisa usar formas de um Deus difícil, né, de um Deus punitivo. Aí Jesus vem, ele não vem fazer a lei, né, dos 10 mandamentos, mas ele, com 2 palavras, modifica tudo aquilo, né? Isso, exatamente. Ele modifica tudo. Aí vem Kardec, mas aí com uma ciência mais avançada e pessoas mais preparadas, né? Nós éramos espíritos, não que nós somos evoluídos, mas mais evoluídos que da época de Moisés, né? Nós melhoramos um pouco, não é isso? Isso. Sim. É uma coisa que é muito interessante, todo mundo falou tudo, mas só é que tudo, as coisas elas vêm a seu tempo, né? Uhum. Moisés veio naquela época porque aquela época era a época correta de acontecer. Jesus veio na época correta. Kardec veio na época correta. Então tudo vem a seu tempo, de acordo com o desenvolvimento da humanidade. Então, o próximo passo agora é a nova Terra, né? É a transição, né, que a gente está passando. O próximo passo agora é o planeta se tornar um planeta de regeneração, né? Então, cada coisa a seu tempo. Sim, sem dúvida. E assim caminha a humanidade. Sim. Acho que ficou bem legal isso, sabe? Ficou bem compreensível. Sim. Agora é a vez do... Carlos. É 10, Carlos. Isso, nós vamos falar do item 10. Vai fazer que nem o Marcelo, não, ele é errado, viu? Nós vamos falar do item 10 hoje, né? Isso. Da introdução do Livro dos Espíritos. Entre as objeções, há as mais sutis, pelo menos na aparência, porque tiradas da observação e feitas por pessoas graves. Uma das objeções é tirada da linguagem de certos espíritos, que não parece digna da elevação que se supõe aos seres sobrenaturais. Se se quer referir-se ao resumo da doutrina que apresentamos por cima, aí se verá que os próprios espíritos nos ensinam que eles não são iguais, nem em conhecimentos, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que eles dizem. Cabe às pessoas sensatas distinguir os bons dos maus espíritos. Seguramente, aqueles que tiram desse fato a consequência de que nós não temos contato senão com seres malfazejos, cuja única ocupação é a de nos mistificarem, não têm conhecimento das comunicações que ocorrem nas reuniões, onde não se manifestam senão espíritos superiores. De outro modo, não pensariam assim. É deplorável que o acaso os tenha servido tão mal, por não lhes mostrar senão o lado mal do mundo espírita, porque queremos supor que uma tendência simpática atrai para eles os maus espíritos, antes que os bons, os espíritos mentirosos ou aqueles cuja linguagem é revoltante e grosseria. Poder-se-ia, no máximo, concluir que a solidez dos seus princípios não é tão potente para afastar o mal,
e que, encontrando um certo prazer em satisfazer a sua curiosidade, a esse respeito, os maus espíritos deles aproveitam para se introduzir entre eles, enquanto os bons se afastam. Julgar a questão dos espíritos sobre esses fatos seria tão pouco lógico como julgar o caráter de um povo pelo que se diz e se faz numa assembleia de alguns estouvados e de gente de má fama, a qual não frequentam nem os sábios, nem as pessoas sensatas. Essas pessoas se encontram na situação de um estranho, que, chegando a uma grande capital, pelo mais feio subúrbio, julgasse todos os habitantes pelos costumes e pela linguagem desse bairro ínfimo. No mundo dos espíritos, há também uma sociedade e uma sociedade má. Uma boa sociedade e uma sociedade má. Que essas pessoas estudem bem o que se passa entre os espíritos de elite, e elas ficarão convencidas de que a cidade celeste encerra outra coisa além de refúgio do povo. Mas, dizem os espíritos de elite, vêm entre nós? A isso respondemos, não ficai no subúrbio, vede, observai e julgareis os fatos. Aí estão para todos, a menos que não seja a elas que se apliquem estas palavras de Jesus. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Uma variante dessa opinião consiste na de não ver nas comunicações espíritas, em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, senão a intervenção de uma força diabólica, novo Proteu, que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Não a cremos suscetível de um exame sério. Por isso, nela não nos deteremos. Ela se encontra refutada por aquilo que dissemos. Aditaremos somente que, se assim fosse, seria preciso convir que o diabo, algumas vezes, é bem sábio, bem razoável e, sobretudo, bem moral, ou que há também bons diabos. Como crer, com efeito, que Deus não permite, senão ao espírito do mal, de se manifestar para nos perder, sem nos dar, por contrapeso, os conselhos dos bons espíritos? Se ele não o pode, não tem poder. Se pode e não o faz, isso é incompatível com a sua bondade. Uma outra suposição seria uma blasfêmia. Notai que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, do momento que elas existem, isso não pode ser senão com a permissão de Deus. Como crer sem impiedade que ele não permite senão o mal com a exclusão do bem? Uma doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. Bom, João já disse assim: cuidado com os espíritos, nem todos vêm de Deus. Então, toda a comunicação espírita, nós precisamos passar pelo crivo da razão. Você está numa reunião espírita, vem um espírito e dá uma comunicação, nós vamos entender o que está rolando. Outra coisa, toda reunião tem espíritos que, ou maus, ou espíritos que precisam de ajuda. Então, eles vêm na reunião e o médium, por que precisamos estudar? Porque o médium, ele é o filtro. Se ao invés dele fazer o filtro, ele deixar o espírito comunicar sem filtro nenhum, tem palavrão, tem xingamento, tem briga, tem murro na mesa. O médium, ele estuda para falar assim: não, você não vai fazer o que você quer. Aqui quem manda sou eu. Você quer dar uma mensagem? Eu vou falar, mas eu vou falar do meu jeito e não como você quer. Então, precisa, porque é uma caridade que o médium faz quando ele recebe esse espírito inferior. Ele está precisando de ajuda. E ele vai dar a comunicação dele, ele vai dizer.
É uma Qual que é? caridade que ele faz. Quer dizer, então, que ter uma comunicação, às vezes, de um espírito, não é ruim, nenhum espírito é ruim, né? Todos estamos em evolução. Quer dizer que se recebermos uma comunicação que não seja legal, o médium tem condições de transferir a modelo dele para não causar mal-estar. Sim. Que bom! Ele precisa... Por que que nós... eu Eu tenho não uma adepta sabia que era uma caridade. já há muitos anos. Eu estou no espiritismo não há tanto tempo, há bastante tempo, mas assim, desde 97, 98. E desde o começo, o que eu mais gosto é de estudar. Nunca fui médium ostensivo. Eu sempre dialoguei com os espíritos. Então, os médiums recebem, o médium precisa estudar, porque é ele quem vai dizer, calma, que aqui quem manda sou eu. Lógico que ele não vai falar, isso ele vai transmitir pelo pensamento dele. Você quer dar uma comunicação? Ótimo, você vai dar a comunicação, mas calma aí, sem grito, sem xingo, sem nada. Agora sou eu que comando. Só que para ele fazer isso com o espírito que vem, ele precisa ter pulso e condição de falar. Sim. Senão ele não se impõe. Senão o espírito vem e faz o que quer. E aí vira uma reunião ruim, não fica boa. O Já médium... Perdão, Carlos. Pode falar, pode falar. O médium, ele sempre, quer dizer, é o que o Carlos falou. O médium que estuda, ele sempre é capaz de controlar a comunicação. Uhum. Né? Tem autocontrole. Sim. Pegando esse gancho, eu não sei se eu já cheguei a comentar com vocês, que quando conheci eu nunca tive a oportunidade de estudar. Eu acho que, eu não sei o que aconteceu. Eu comecei a ler livros, mas não tinha orientação. Eu acho que não era o meu tempo, senão alguém teria me convidado, né? E eu pegava muitos livros espíritas, lia, eu lia romances espíritas, né? Tentei pegar esse lado de capés, não entendi nada, larguei para lá. E assim, nunca coincidiu de alguém me chamar para estudar, né? Senão já teria feito antes, porque sempre tive muita curiosidade. Mas houve uma época na minha vida que quando eu fui procurar o kardecismo, foi por causa que eu tinha um espírito que falava comigo, né? Eu adormecia, como eu digo, eu adormeço, e ele conversava comigo, mas só fazia fofocas. Sabe, fulano de tal fez tal coisa. Fulano de tal fez tal coisa. Sabe, fulano de tal vai morrer. Isso não era bom para mim, né? Começou a me incomodar. Então, eu comento com a Sônia, que era a diretora do fórum lá da Praia Grande, que era kardecista, faço um comentário numa festa junina, e ela me convida para ir no centro, e eu peço ajuda para que ele fosse, porque eu não estava preparada para lidar com ele, né? E eu não sabia que eu poderia ajudá-lo. Não mesmo. Eu achei que bom, eu naquela época não tinha mesmo condições, nem tenho ainda, estou aprendendo agora. Mas eu não tinha conhecimento nenhum de poder ajudar. Então, assim, o Carlos, quando ele coloca, podemos ajudar esses espíritos, aí eu fico pensando, eu poderia ter ajudado ele, né? Mas você ainda não estava com essa consciência. Como você ia ajudá-lo? Sim, não tá. Exatamente. É a mesma coisa que você leu agora há pouco, né? Sim, Dos momentos, né? Não é sim. só a humanidade que tem um momento certo para acontecer. As pessoas, né? Ao contrário de vocês, eu nasci numa família espírita, É, mas eu cheguei a ser presidente de um centro espírita. Mas eu não estava preparado. Eu estou preparado hoje.
com 56 anos de idade. Hoje eu estou preparado para realmente acompanhar o espiritismo Ai, de forma gente, e correta. eu que estou começando agora. Mas isso não é importante para o espírito, né? Não, o Não é espírito importante. eterno. É importante começar, quando Exatamente. interessa. Mas o mais importante de tudo é a gente tentar fazer a chamada reforma íntima, né? Vivenciar aquilo que a gente aprende. E essa é a parte Isso. mais difícil. Mais difícil. Para Eu mim acho, olha, para mim é muito difícil, para né? Sim, mim também. Mas essa é a principal parte, é a reforma íntima. É vivenciar aquilo que a gente já estuda. porque aí se torna um aprendizado. É, Enquanto nós estamos lendo, estudando, nós estamos aqui os três. A gente fala, pô, tô entendendo, tô legal, tá gostando, tal, tá ficando bom. Porém, ele se torna efetivo quando eu pratico. Até então, ele é conhecimento, está aqui dentro. Eu estou assimilando, meu perispírito está grudando nele, legal pra caramba. Só que eu estou praticando aquilo que nós estamos estudando? Não. exatamente. Então, eu ainda não aprendi. É, Eu ainda estou incipiente, estou estudando. Não é errado. Gente, às vezes a gente se cobra, eu me pego nisso, eu me cobro muito É, nisso. então, eu fico com medo disso, sabe, Carlos? Porque eu acabo fazendo uma coisa errada e me cobrando depois. Ó, não é errado se cobrar, mas não, ficar se martelando Ah, tá. opa, eu errei, então eu não posso errar de novo. Beleza, Sim, você se cobrou, já fez a cobrança. Agora, ficar toda hora remoendo isso, ruminando isso, é, não dá certo. faz mal, Faz mal, faz mal. exatamente. tá bom. Toda Ai, hora, quanto aprendizado, quanta bênção. a, gente, A gente aprende juntos. é, É o, muito gostoso, gente. é muito bom, realmente é Eu muito estou bom. ficando assim, apaixonada. Mas tem que ser com calma, porque, né? A gente não pode se empolgar muito, não. Tem que ir no passo a passo. É verdade. Sim. Só para encerrar isso, uma coisa que eu queria falar, no plano, no mundo dos espíritos, não existe falsa imagem, né? Você é aquilo que você pensa. Não adianta você fazer aquela cara do bonzinho, aquela cara de santo assim, né? Eu engano vocês agora, né? É, lá não tem disso não. Eles Não, sabem exatamente quem a gente é. Então, exatamente. se eu não engano eles, por que que eu vou me enganar? Mas é aí que está o nosso problema. A Aí é gente acaba hipocrisia, né? querendo se enganar. É verdade, é É, hipocrisia isso. é, É hipocrisia, exatamente. Bom, é hipocrisia. o próprio Tá Jesus ótimo. dizia, né? Hipócritas, por que me testais? Pois é. Mas no passo a passo, um dia se Deus quiser, meu espírito vai aprender bastante. Tenho fé. Nós vamos aprender sim. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Ah, obrigada, viu, gente, pela paciência. Estou aprendendo muito, estou gostando muito, viu? Ter Você paciência com sabe, você é fácil, ô Marli. Ter paciência com você. O duro é ter paciência comigo. você sabe que essa semana, Carlos, passamos um perrengue bem grande, Marcelo, sabe? Por alguns instantes eu baixei guarda, né, Marcelo? A gente acaba, né, se envolvendo naquela áurea negativa e acaba. Mas você sabe, Marcelo, que depois que eu falei contigo, eu caí em mim. Aí foi a hora que eu lembrei da prece de Cáritas. Hum, E aí eu comecei a sentir, sabe, aquela renovação, aquela coisa boa. E que aí, a bom. partir daquele instante, eu falei, não, seja feita a vontade de Deus, Sim. conforme está no Pai Nosso. E a partir dali, eu comecei a me sentir melhor. Então, eu tenho que te agradecer por isso também. E assim, sem querer, alguém me puxou a orelha. Obrigada, Imagina. viu?
Imagina. Então a gente está aqui para se ajudar, né? Uhum. Sim, exatamente. É, hoje é você, amanhã sou eu que vou pedir a precisar de ajuda, outro dia é o Carlos. E a gente, como Exatamente. uma irmandade, a gente vai se ajudando, né? Assim seja. Ok. Bom, então vamos encerrar, né? Tá muito bom, mas vamos encerrar, né? Ok. Quem faz sou eu. Então vamos lá. Exatamente. Vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer por este momento em que podemos estudar a doutrina dos Espíritos e que Jesus possa nos ajudar cada vez mais a colocá-la em movimento, em prática, sempre. Peço por aqueles espíritos que sofrem, que desencarnaram e ainda não sabem quem são, onde estão, aqueles que ainda ficam felizes com o mal do próximo, que eles possam enxergar a luz de Jesus, nosso mestre querido, e saber que isso é ruim para eles mesmos, para a sua evolução. Aqueles que sofrem em hospitais de doenças terminais, que eles possam ter fé e confiança em Jesus, porque ele nunca vai faltar a eles. Aos velhinhos que estão sozinhos nas casas de repouso, que eles possam ter em Jesus um companheiro para não ficarem solitários. As crianças que não têm um pai e uma mãe, que elas possam ter também em Jesus um alicerce para as suas vidas. Aqueles que estão presos, que eles possam ter esse momento para repensarem a sua vida e, quando libertos, terem uma vida nova. Ao mundo que ainda se debate em guerras, que esses governantes possam enxergar mais além. Ao Brasil, aos seus governantes, e que, enfim, os nossos familiares, aqueles que estão próximos de nós, possam também receber essa bênção de Jesus. Aos nossos filhos, aos nossos pais, nossos cônjuges, que eles possam receber essa luz. Para encerrar, aquela oração que eu tanto gosto. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia.
Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Assim, sim. É isso aí. É isso aí. Sabe, eu esqueci de fazer o Pai Nosso no início. Tem problema? Imagina. Não é o que a gente fala, é o que a gente sente, Exatamente. né? Palavras são palavras, elas se esvaem ao vento. Verdade. Agora o sentimento ele fica. Ok, Uma boa, pessoal. uma boa semana para vocês. Sim seja para Que todos você Deus nós. também. abençoe. Seja uma semana de luz, de paz, Se Deus quiser. de esperança por tempos melhores, dias melhores, né? E caminhamos Se Deus quiser. devagarinho uma evolução, em nome de Deus. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Bom final de domingo. Até boa semana. Tchau, tchau. Até amanhã na aula, Carlão. Até amanhã. Fique com Deus. Com Deus também. Obrigado.